Eu convido o doutor Cristiano Fernando Rosas. Então, boa noite a todas as pessoas. Eu queria dizer que para mim é um privilégio estar aqui e agradecer enormemente o prefeito, doutor Edinho Araújo, pela gentileza e honroso convite, a Ritinha, que muito acolhedora, e estou vendo que representa o povo de São José do Rio Preto, não é? Cumprimentar todas as autoridades e fazer uma referência a um grande amigo meu, Dr. Eleus Paiva, a quem eu tive o privilégio de ser diretor social da Associação Paulista de Medicina do Estado há 23 anos atrás, Eleus. Não vamos falar quanto tempo, não, mas é um prazer revê-lo, há tanto tempo que eu não o via. Bem, a Rita me disse que era uma conversa com profissionais de saúde, num evento para sensibilizar a equipe com o novo fluxo, que muito bem foi apresentado pelo Dr. Clodoaldo, e eu estou surpreso pelo número expressivo. Isso é impressionante, mostra os novos tempos pelos quais nós estamos passando, a preocupação que a sociedade tem, em particular os profissionais de saúde, em qualificar a assistência às mulheres e às pessoas em situação de violência. Eu só vou lembrar, dando início, que antes os crimes sexuais eram considerados crime contra os costumes, né? E mais recentemente, desde 2009, qualquer atentado contra a dignidade sexual, a liberdade sexual, e se acrescenta uma nova categoria, né? O conceito de vulnerabilidade. Qualquer ação contra esses três aspectos se engloba, de ponto de vista geral, né, como um crime sexual. Eu pensei duas tipificações que são as mais comuns que os profissionais de saúde vão se deparar nos serviços de assistência. O estupro, que passou a ter uma redação que, desta forma, constrangir alguém. Até 2009, somente mulher podia ser estuprada, não é? Mediante violência ou grave ameaça a ter relação, né, cópula vaginal, conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que se pratique ato libidinoso. Lembro que o ato libidinoso entrava como um atentado violento ao pudor, era uma outra tipificação. Né? E o estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. 13 anos, 11 meses, 29 dias, né? Uma menina que se encontra nessa situação, mesmo numa relação consentida, juridicamente, ela se enquadra nessa tipificação criminal. Né? E também, nesse inciso, naquelas situações de enfermidade ou deficiência mental em que a pessoa não tem discernimento para a prática do ato, por efeito de drogas, de álcool, inconsciência, né? Anestesia, ou internada inconsciente numa UTI, enfim. Não pense que isso não acontece, infelizmente, a gente vê essa situação. Né? Quais as características da violência sexual? Primeiro, que ela não perdoa a classe social. Não pense que ela ocorra só na periferia das cidades. Ela está próxima, né, dos bairros nobres, nos meios universitários, nos meios socioelevados. Claro que o impacto maior sempre é nas comunidades mais excluídas, por conta do atraso, né, do acolhimento e do acesso às profilaxias. Né. Tem prevalência no sexo feminino. Eu vi os dados agora daqui de São José do Rio Preto, 20 sexo masculino e 118 sexo feminino, estupros notificados. Né. No município de São Paulo, 21% também é sexo masculino. E a expressão maior são meninos, né, são menores de idade. A prevalência, então, no sexo feminino e, claro, que nos grupos de maior vulnerabilidade. Mas o que há de comum, e isso acontece no mundo inteiro, daí a dificuldade de não sensibilizar, né, as autoridades constituídas, aqueles que detêm o poder para fazer as legislações serem implementadas, implantadas, e, de novo, aqui louvo ao prefeito, à Secretaria Municipal de Saúde,
por essa iniciativa tão importante, é porque o que a gente vê é a ponta do iceberg. Não é? Ele é um problema muito mais frequente do que a gente suspeita, porque o que se nota nessas notificações da saúde ou nos boletins de ocorrência são aquilo que aparece na notificação do sistema, vamos dizer, de vigilância de saúde ou do sistema de boletim de ocorrência. Existem pesquisas que mostram que há um número maior de vítimas de violência sexual, né, e uma violência não informada, que qual é, na verdade, ninguém sabe, a gente projeta um número, são projeções epidemiológicas para chegar nesse número. Mas só para mostrar para vocês como são variáveis a prevalência da violência dos crimes sexuais nos diversos países. Vejam que no Brasil esse autor chegou a 38%, adultas no Canadá 25%, crianças e abandono 41%, deficientes mentais 50%. Na verdade, existem grupos vulneráveis que, de certo, são muito mais impactados, né, por esse crime. Mas pode acometer qualquer das pessoas que aqui estão presentes neste auditório, numa situação inesperada, que realmente é uma tragédia na vida daquela pessoa, é desesperadora, mas a gente tem que estar preparado para dar o máximo de acolhimento e protegê-la contra danos dessa violência. Veja os números atuais do Brasil. Esses são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele coleta boletins de ocorrência dos estados brasileiros. Há estados que são categoria 1, outros categoria 2. São Paulo está no categoria 2, ou seja, não são 100% confiáveis, estão muito subnotificados. E há estados que nem são muito... notificam de maneira muito expressiva, né? Mas vejam só sabendo que eles são subnotificados, 50 mil estupros em 2016, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior, 2015. 24 estupros para 100 mil habitantes. Se vocês quiserem um número, para ter uma noção de equivalência, os Países Baixos, Holanda, 4 ou 5 estupros para cada 100 mil habitantes. Né? Nosso país, 5 vezes mais, sabendo que esse número é a pontinha que chega nas delegacias de polícia. Né? A cada 10 minutos, segundo esses números subnotificados, uma mulher seria estuprada no Brasil. E, infelizmente, no nosso estado, o aumento foi de 7,7% em 2016 das notificações em boletins de ocorrência. Uma outra questão que eu acho que é interessante, que não é só a saúde que precisa estar treinada. As delegacias de atendimento à mulher, né, o sistema de segurança também. Essa é uma pesquisa que apontou que, com profissionais das delegacias de atendimento à mulher, e se perguntou, você acha que a delegacia é suficiente para atender a demanda da população? 50% disseram insuficiente. Você já recebeu treinamento para atender especificamente mulheres vítimas de violência? 52,8% disseram não. Vejo que não é só na saúde, em que é preciso reforçar o que já está normatizado. Protocolos que já existem, existe o protocolo, a norma técnica de atenção, né, nas delegacias da mulher. Se é um problema mais frequente do que muitas vezes as pessoas aqui suspeitam, né, quais as consequências para a saúde dessa mulher? Elas são realmente desastrosas. Ninguém pode imaginar que não seja diferente do ponto de vista psicológico. Né? O medo, o terror, aquele transtorno do estresse pós-traumático, que é um distúrbio psicológico que acomete qualquer ser humano que passa por uma situação muito grave, inusitada, emergencial do ponto de vista da experiência humana, né? Vamos dizer, uma situação de apagão ou de recolhimento, insônia, pesadelos, né? Pensamentos repetitivos,
e aquilo depois vai voltando aos poucos, mas muitas vezes cronifica. Por isso que o acompanhamento psicológico durante alguns meses é muito importante. Eu lembro que 20% das meninas que são abusadas cronicamente na infância têm em 18% ideias suicidas ou tentativas de suicídio. Esses são dados da literatura mundial. Então, é muito importante o cuidado da esfera psicológica dessas meninas. Traumas físicos que algumas carregam, lesões físicas, possibilidade de contágio de doenças sexualmente transmissíveis e o temor, a gestação indesejada, decorrente do estupro. A longo prazo, há sequelas de todas aquelas ocorrências que nós vimos anteriormente. Sequelas da DSTs, a possibilidade de adquirir AIDS de um estupro, do seu estuprador. Eu lembro que o violador normalmente é uma pessoa promíscua, um homem promíscuo. Necessidade de uma interrupção da gravidez, por ser decorrente de estupro, filhos indesejados, somatizações ginecológicas. Um levantamento do professor Aníbal Faundes, da Unicamp, mostrou que mulheres que haviam sofrido estupro tinham significativamente mais presente queixas na esfera da irregularidade menstrual, dor para menstruar, dor na relação sexual, distúrbios para a esfera da sexualidade nem se fala. Então, queixas comuns dos ambulatórios de ginecologia pode estar que o ginecologista trata e volta e trata, pode estar ali, numa origem ali anterior, mal resolvida, como sequela de uma violência. E por que você, Cristian, diz que é só a ponta do iceberg? Porque existe um muro do silêncio da violência sexual e do estupro. É o medo de denunciar o estuprador, medo de ir na polícia, medo de que a imagem dela vai aparecer na página do jornal ou na televisão. Se falar em exame de corpo de delito no IML, então, nossa, naquele lugar onde tem cadáver, não vou não, doutor, não vou fazer exame de corpo de delito, não vou fazer boletim de ocorrência, porque se ele souber que eu denunciei na polícia, ele sabe onde moram minhas filhas, eu não vou denunciar, não. De não ser acreditada, de ser discriminada, de ser humilhada, tudo consequência de uma sociedade, infelizmente, onde a gente vive, que ainda é androcêntrica, machista mesmo, em que a fala da mulher não pesa tanto como se fosse a fala de um homem quando fosse prestar queixa, principalmente na questão da violência sexual, onde estigmas, estereótipos são lançados daqueles que deveriam exatamente dar credibilidade e acolhimento àquela mulher. Não importa com que vestimenta ela estava vestida, não, mas também com essas vestes assim, essa mini saia. Bom, se fosse assim, então Ipanema deveria ser um holocausto de estupros, Então, são às vezes questões culturais que são lançadas e que criam barreiras nessa relação que devia ser empática e acolhedora. Eu podia trazer exemplos de falas publicadas de delegados de polícia, de médicos, mas eu trouxe desse juiz. Foi publicado pela professora Silvia Pimentel nesse livro Estupro, Crime ou Cortesia. É um decidido do juiz, uma decisão sobre um réu, o Cortês, que estuprou uma moça. Será justo, então, o réu, Fernando Cortês, trabalhador primário, sofrer pena enorme, ter a vida estragada por causa de um fato sem consequências, oriundo de falsa virgem? Isso é decisão do juiz. Afinal, ela, amorosa com outros rapazes, vai continuar a sê-lo. Com Cortês assediou-o até se entregar. E o que em retribuição lhe fez Cortês? Uma cortesia. Então, a justificativa desse juiz para inocentar o réu é que o estupro foi uma cortesia. Claro que isso é o extremo, daquele extremismo que existe na sociedade quando a gente fala de violência contra a mulher. Mas, infelizmente, existe isso. E aqui é um exemplo do nosso país. Vejam só. Esse caso do Maranhão, publicado pelo Human Rights Watch, 4.000 queixas de crimes sexuais,
300 criminosos, 7,5% levados ao tribunal, 2 agressores condenados, 0,05%. E aí está a questão da coleta de vestígios, que tanta dificuldade nós temos para implantar em comunhão, em parceria, em integração, e há várias experiências no Brasil dessa integração dos institutos médico-legais com serviços de urgência e emergência, de atendimento, para não se perder o tempo da coleta. O tempo é precioso na preservação do DNA. Né? Hoje o marco conceitual é esse, o novo paradigma é prioridade em saúde. Prevenir gravidez, DSTs e HIV, tratar os traumas e o dano emocional. Né? Como o promotor provocou, imaginava isso, seu promotor, eu trouxe algumas legislações que nós devemos pensar. E pensar do porquê que nós não implementamos de maneira efetiva um sistema integrado da justiça, segurança e saúde para acolher e proteger as mulheres vítimas de violência, em particular violência sexual. Desde a Constituição Federal, né, todos nós estamos salvos da violência, crueldade, opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de maneira muito clara sobre a proteção à criança. Né? A notificação compulsória de todos os casos de violência contra a mulher nos serviços públicos de saúde. E esses dados que nos foram apresentados, com certeza, há muito mais violência que foi atendida nas unidades básicas e que se perdeu. Eu lembro que é 24 horas para que esse instrumento do SINAM seja preenchido e integrado. Não adianta só preencher, ele tem que estar integrado online no sistema do SINAM. Não é? A portaria 1508, que trata dos procedimentos de justificação e autorização para o aborto legal nos casos previstos em lei no SUS, e até hoje, quando eu converso com colegas no Brasil, na Febrasgo, ainda há colegas ginecólogos, mas doutor Cristiano, será que... E o boletim de ocorrência? Como se boletim de ocorrência fosse a comunicação de um fato à autoridade policial. Né? E a autorização judicial? Mas que autorização judicial? A lei não exige isso. Né? Tem um protocolo já definido no SUS desde 2005. O decreto 7.985, que estabeleceu as diretrizes para o atendimento às vítimas de violência por profissionais de segurança e da rede do Sistema Único de Saúde. Então, a responsabilidade dessa integração e da união dos protocolos são de ambas organizações. Não é? A Lei 12.845, e eu digo assim para os gestores de saúde, nós não estamos fazendo favor nenhum, é obrigação, dado uma lei de 2013, que obriga os hospitais e estabelecimentos de saúde a dar um atendimento integral às pessoas em situação de violência sexual. Então, se naquele município não está organizada uma rede, não existe um atendimento integral à violência sexual, está contra a lei? Está contra a lei, merece uma ação, sim, do Ministério Público. Né? Mas não precisaria, porque já está na lei, e é até motivação nossa, quanto profissionais da segurança e saúde, que isso aconteça. Né? E mais recentemente, de 2014, se aumentou na tabela SUS o valor do pagamento do atendimento à violência sexual. Acho que é R$100 agora o pagamento da consulta de uma vítima de violência sexual, exatamente para motivar que os organismos, os hospitais, os serviços se organizem para ter uma mais-valia. O atendimento é complexo, é multidisciplinar, leva tempo, precisa capacitação. Né? E esse decreto, então, estabelece essas diretrizes e com a implementação de um registro de informação e de coleta de vestígios, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E para que se mude aquele olhar do profissional de saúde, um olhar mais, vamos dizer, de preservação de elementos necessários à persecução penal do agressor, quando aquela situação, aquele município não tem integrado um instituto médico legal. Nós somos 5.000 e tantos municípios no Brasil, evidentemente que a minoria vai ter um serviço de médico legal integral, funcionando 24 horas. Não é?
para que aqueles dados, aqueles vestígios possam ser coletados e ser usados contra o agressor e para que não leve à impunidade. Hoje, desses poucos anos, ainda muito insuficiente, e lembrando vocês que já existe um sistema de coleta de DNA de reeducandos, que estão no sistema prisional brasileiro, que também ainda não está totalmente executado. Já há conexão de DNA coletado por profissionais de saúde e pessoas que estão presas que estupraram anos atrás, meses atrás, mulheres, né, por uma simples coleta de um SUAB, logicamente com técnica, uma preservação adequada, integrado numa cadeia de custódia com o Instituto Médico Legal. Né. Os hospitais, então, devem oferecer às vítimas atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. Né. E no artigo 3º a lei diz que o registro deve ser feito de maneira adequada e os trâmites para que se faça, então, o encaminhamento aos órgãos de medicina legal. Eu lembro que na norma técnica que a gente vai falar, que é essa aqui, um pouquinho, ela tem nos seus anexos todas essas anamneses, prontuários, a maneira de você coletar, a maneira de se preservar, né, que já está muito bem elaborado pelo Dr. Clodoaldo no protocolo aqui do município de São José do Rio Preto. Então, isso vai ser um avanço muito grande, porque a maioria das mulheres, infelizmente, tem medo de fazer a denúncia, fazer a boletim de ocorrência. Às vezes ela se empodera mais tardiamente. Bom, recentemente nós vimos artistas de cinema famosíssimas, super poderosas, que 20 anos depois vão fazer denúncia de abusos e estupros sofridos, né, décadas atrás. Imagina com uma menina, né, adolescente, uma mulher que tem medo do agressor. Bem, aqui estão todas as normas técnicas que o promotor disse, de atenção aos agravos, aspectos jurídicos do atendimento a vítimas de violência para profissionais de saúde, sobre anticoncepção de emergência, atenção ao abortamento para aborto legal, o marco legal de atendimento a adolescentes, protocolo do misoprostol para interrupção da gravidez, né, para anencefalia, e a norma técnica, que é a mais recente, que trata da atenção humanizada e da coleta de vestígios e registro de informações. Essa norma ela tem 5 eixos principais. O acolhimento e as primeiras orientações, a coleta do material para identificação sob consentimento informado, a profilaxia da contracepção de emergência, a profilaxia das DSTs virais e não virais, né? O oferecimento da interrupção da gravidez no caso de gestação decorrente de estupro, né? E o oferecimento de um atendimento multidisciplinar e o pré-natal se a mulher quiser manter a gestação e levar a doação àquela gestação, né? Aquele recém-nascido. As premissas básicas dessa norma é que o foco deve ser na necessidade da mulher. Ter uma atitude solidária e compreensiva, uma escuta ativa, estabelecer um diálogo respeitoso, empático, sem ser inquisitivo, evitar atitudes, juízos de valor, né? Mas o que você estava fazendo a essa hora da noite na rua? Não importa se ela estava na rua ou estava em casa, ela não podia ter sido estuprada, né? E muitas vezes, aquela culpa que ela já traz, puxa, eu não devia estar lá, meu irmão falou, meu pai falou para não vir essa hora da noite. E acontece, né? E eu lembro que a maior parte das violências sexuais, no estudo do professor Jefferson Drezé, ocorrem nos afazeres normais da vítima. Indo para a escola, voltando do mercadinho, né? Dentro de casa, para as menores, para as crianças, nos locais onde ela deveria estar sendo mais protegida. 12% só estão relacionados a atividades de lazer. Então veja como se criam estereótipos né, para justificar as falas que nem sempre, muitas vezes são maléficas, né? Revitimizam essa mulher. E eu queria lembrar então que a gente tem que distinguir essas ações. Quais são as ações médicas para identificar o agressor, médico-legais,
e quais são aquelas para proteger a mulher agredida, médico-psicossociais. Né? Essa norma, muito bem, ela elenca de maneira bem geral, bem profunda, como deve ser feita esse atendimento, né? Sempre reforçando a questão da humanização, da empatia, do trato digno, torná-lo mais ágil, evitar revitimização. Né? E ela coloca várias etapas. O acolhimento é um atendimento respeitoso, afável, garantindo uma privacidade. Ah, não, mas na minha emergência eu não tenho privacidade. Como eu não tenho uma sala de consulta? Fecha a porta, traz a enfermeira, uma psicóloga junto, né, um ambiente de acolhedor, de conversa, de respeito. Se faça uma história completa, o exame, as contracepções, todos que a gente vai falar, e não esquecer da notificação dentro das 24 horas. Né? Lembrando a importância dos exames complementares, que já foi colocado pelo Dr. Clodoaldo, e o acompanhamento psicossocial ambulatorial que essas mulheres precisam. O fato é que essa norma é importante porque ela caracteriza duas situações. A primeira é quando a pessoa procura inicialmente o sistema de segurança. Nesse caso, o próprio sistema de segurança vai fazer o boletim de ocorrência, encaminhar para o IML, já vai tirar a história. Mas isso não isenta o sistema de segurança de imediatamente encaminhá-la para o serviço de saúde para fazer as profilaxias. Não é? E quando a mulher procura inicialmente o sistema de saúde? Essa é a questão e essa é a grande maioria. Né? E a maioria delas não vai fazer boletim de ocorrência. Ah, não, agora eu não vou fazer. E quando ela acha que vai fazer, já passou uma semana. Não dá mais. Tem vestígios? Não tem vestígio mais nenhum. Às vezes o que vem? Está grávida. Não é, doutora? Foi decorrente do estupro? Prejudicado? Não sei. Não é? Então, é por isso que é importante essa compreensão dos profissionais de saúde de aquele prontuário de uma vítima de violência tem que ser muito bem preenchido, de forma completa, por todos os profissionais, não é? E nesse momento é que se tira a pactuação, vamos dizer, o consentimento informado para a coleta de vestígios e fazer as profilaxias. É um documento em que ela assina autorizando a coleta de vestígios, que não, em razão do tempo não dá para aprofundar aqui, mas certamente existe uma técnica que é muito simples e a preservação desse material também tem que ser feita de maneira adequada e armazenado de maneira adequada. Lembrando que para ter validade jurídica é preciso se estabelecer uma cadeia de custódia. Né? O IML tem que estar sabendo quais são os profissionais que tiveram contato com aquela amostra, que data que foi colhida, onde foi armazenado, que livro que está registrado, o nome, número do prontuário, cadê a história clínica, etc, etc. Os serviços não substituem os serviços de segurança pública como medicina legal. Né? Eles não vão fazer laudo pericial. Vão fazer um exame físico completo, descrever as lesões, registrar e coletar os vestígios e armazená-los. Sempre, claro, por decisão da mulher. Se ela não quiser, paciência. Né? Um pouquinho sobre os traumas físicos. Né? Como se fala constranger alguém sob violência ou grave ameaça, muitos aqui podem imaginar que a mulher chega toda espancada, cortada, cheia de hematomas. Felizmente, se é que tem algo feliz nessa situação, mas a minoria, né, vocês vão ver com traumas físicos. Né? É importante que essa lesão traumática ela deve ser tratada imediatamente. Né? Eu lembro que muitos médicos ginecologistas me perguntam, mas poxa, Cristiano, mas um crime foi cometido, ela tem que primeiro fazer um exame de corpo de delito no IML, como se o gineco fosse mandar bater na porta do IML, olha, eu vim fazer um exame de corpo de delito. Né? É o delegado de polícia que manda para lá, a delegada que manda para lá. Né? Em analogia seria a mesma situação. Eu recebo um baleado com uma bala no tórax. Não, eu não vou pôr a mão nesse baleado, vai primeiro fazer boletim de ocorrência no IML, fazer a perícia, depois volta aqui para ser tratado, né?
Claro que guardadas as proporções mas eu já peguei casos de violência sexual dramáticas do ponto de vista do risco iminente de vida, com perfurações de fundo de saco, empalamentos, etc., brutais. Então, não é porque aquela mulher não está em pré-óbito que você vai mandar ela primeiro para o delegado, você vai fazer primeiro as profilaxias. Né? Raramente você vai ver esse tipo de situação. E esse estudo, com 1.100 vítimas de estupro, mostrou que a grande maioria, 85%, 89%, não chegou sem nenhum traumatismo físico. Poxa, mas como é que ela prova que ela foi violentada? Esse é o problema da mulher. É a palavra dela que alguém colocou o revólver na cabeça dela. Isso não deixa marca física. Deixa uma profunda marca psicológica, psicoemocional, que é terrível. É quase como uma morte da alma dessa mulher. Né? E não deixa marca física. Então é a palavra dela. Né? Lembrar que quando há situações de lesões físicas, sujas, etc., a vacinação contra o tétano é importante ser feita. E aqui as lesões genitais, né? Lesões vulvares, rupturas vulvares, etc., edemas, né, que facilmente até um leigo percebe que houve um defloramento recente violento, vamos dizer assim. Não é isso que aconteceu nesse estudo com 1.100 mulheres vítimas de estupro. Acho que o IML também mostra isso. Em São Paulo, acho que menos de 30% prova que a mulher foi estuprada na fase aguda. Né? Primeira coisa que ela faz é pôr o chuveirinho. Tira a prova do crime. Né? Eu, talvez, se um dia, Deus me livre, mas acho que eu faria a mesma coisa. Muito, né, compreensível esse desespero. Vejam só, a maioria delas não tem trauma nem genital. As meninas são as que mais aparecem com fissuras, alguns hematomas, roturas. Né? E as doenças sexualmente transmissíveis, que tantas vezes eu vi negligenciar moças que passaram por um profissional ginecologista e ela saiu sem uma prevenção contra DSTs. Né? Não volta daqui 15 dias, a gente colhe uma bacterioscopia, faz um VDRL daqui a um mês. Olha, esses são vários estudos aqui embaixo. A variação de prevalência de DSTs pós-estupro em mulheres adultas, gonorreia chegou a 9%, clamídia 26%, tricomonas 22%, sífilis 1,6%, treponema pálido 40%, né? Herpes 3%. São vários estudos da literatura mundial. Então é preciso prevenir que essas moças adquiram alguma DST. Né? Existem DSTs em que é possível fazer profilaxia para que ela não venha adquirir essa doença. Felizmente é possível. Aqui aos estudantes de medicina ou residentes, alguém sabe o que é essa lesão? Protocifiloma, né? 25 anos, estupro. 25 dias depois do estupro apareceu uma lesão, ela procurou um ginecologista, mas você está com um cancro aqui, cancro sifilítico. E aí na história era estupro. E essa menina de 12 anos, que a mãe levou no hospital para ver uma lesão que apareceu e se viu depois ser também um cancro sifilítico, e o estuprador era o próprio padrasto. 15 anos, condiloma secundário, vítima de estupro. Essa criança, menina de 6 anos, a mãe levou porque ela tinha um corrimento vaginal. Estupro pelo pai biológico. Desculpa essas imagens, eu achava que eram profissionais de saúde, estou vendo que tem outros profissionais de outra área, mas infelizmente isso é o que a gente vê. Né? Granulomatoses, cancro mole, por hemófilis do Crey. Todas essas moças, certamente, se tivesse procurado um serviço de saúde, eu te diria, quanto tempo depois você pode fazer essa profilaxia para DST não virais?
10 dias depois, até 10 dias a literatura coloca, uma semana, 10 dias, estendendo 12 dias. Depois disso, talvez é melhor você acompanhar e ir fazendo o rastreamento, né, dessas doenças, porque já não é mais profilaxia, né? Mas é muito simples prevenir. Dentro da primeira semana, depois do estupro, até uma semana, você faz dose única de 3 remédios que nós temos no Sistema Único de Saúde. Baratos, estão em todas as unidades de saúde. Uma dose M de ceftriaxone, dose única de azitromicina, 1.000 miligramas, e penicilina benzatina, 1.200.000 dividido em cada nádega e M em dose única. E a gente protege para que essa tragédia não ocorra para essas moças, né? Essa é uma moça de 38 anos, estupro desconhecido, e que adquiriu hepatite B no segmento pós-estupro. Ela podia ter sido protegida, né? Como? Fazendo a imunização ativa até 72 horas para aquelas que saibam a sua, vamos dizer, sorologia, a sua imunidade com relação à vacina que tenha tomado. Os profissionais de saúde, todos tomaram vacina, mas é bom fazer o exame para ver se realmente você tem imunidade, né, com relação à hepatite B. No esquema tradicional, né, de 3 doses e até 72 horas do estupro. E você pode, até 14 dias do estupro, fazer imunoglobulina e pirimune para hepatite B, né, nessa dose, no glúteo, também em dose única, em músculo diferente da vacina, que também é um grande fator de prevenção para que ela venha adquirir uma hepatite, caso o violador seja, né, soro presente para hepatite B. Infelizmente, há DST sem profilaxia, né? Aqui tem herpes, condiloma, né, combinado, essa menina de 12 anos com condiloma oral. Essas, infelizmente, a gente não tem o que fazer e é rastrear, por isso que o segmento é importante para você ir acompanhando, né, no segmento de 6 meses essas vítimas. E aí surge o medo, que é mais próximo do momento atual, e elas dizem, mas doutor, antes assim, mas doutor, eu posso ter ficado grávida? A pergunta, pode, né? 1 a 5% das estupradas vão engravidar, né, se ela não estiver tomando, não estiver prevenindo com anticoncepção. Mas e o HIV? Eu posso adquirir AIDS, doutor? Infelizmente, você tem que responder que sim. Esse é um estudo que foi feito em São Paulo, multicêntrico, ele foi suspendido na metade do estudo por questões éticas, onde se um grupo de estudo tomou quimioprofilaxia tríplice e um grupo controle sem quimioprofilaxia. Em determinado momento, a prova de Fischer já positivo mostrava que as mulheres que não tinham quimioprofilaxia, 4 delas, num grupo de 145, haviam soro convertidos, 2,7%. Se a gente já sabia que, matematicamente, quem estava tomando quimioprofilaxia tinha proteção contra a AIDS, né, contra o HIV. Por conta desse estudo que foi parcial, porque ele não chegou até o fim, mas com resultado efetivo, e outros estudos da literatura, o Ministério da Saúde foi o primeiro ministério no mundo que incorporou na sua norma técnica a possibilidade da profilaxia contra o HIV, né? Informando que nós devemos informar sobre o risco da infecção, dos efeitos colaterais do remédio, a suspensão da amamentação nos casos em que ela estiver aleitando, e que ela deve suspender relações sexuais ou usar preservativos até terminar o tratamento ambulatorial 6 meses depois, quando tem certeza que ela não soroconverteu para positividade, né? Para não vamos dizer, passar para o seu parceiro, né? É uma quimioprofilaxia tríplice, deve ser começada até 72 horas do estupro e por 4 semanas. 28 dias, é muito importante a continuidade por 1 mês, né, por 28 dias do tratamento. Quando que a gente recomenda? Sempre que tiver uma relação vaginal anal desprotegida com ejaculação sofrida a menos de 72 horas. Na penetração oral com ejaculação, a literatura é controversa, parece que não há muitos dados que dão certeza de que
protegeriam, mas a maioria dos serviços no Brasil, por eu ter participado da comissão da FEBRASCO, usam essa profilaxia, ou pelo menos recomendam. E não se recomenda se a penetração foi oral sem ejaculação, se usou preservativo durante toda a agressão. E aqui eu lembro uma situação interessante, mas, poxa, mas a violência sexual com uso de preservativo? Pois é, ela teve a cabeça de negociar com o estuprador usar o preservativo. Parece mentira isso, né? Incrível essa situação. Revólver, e ela negociou que ele usasse. Olha que incrível, naquela situação dramática, a força dessa mulher em se proteger. Agora aqui, como é que a gente vai saber que o agressor é HIV negativo? Se a violência sofrida há mais de 72 horas, e claro, naquela situação de abuso crônico, quando você não tem, né, como proteger, fazer o exame, né, para ver se ela não detectou. Bom, o esquema preferencial, então, aqui já está documentado pela norma técnica, o tenofovir com lamivudina, comprimidos coformulados, com atazanavir, ritonavir. Se for contraindicado o tenofovir nos casos de insuficiência renal, substitui pelo AZT. Né? E se o atazanavir for contraindicado, se usa o lopinavir. Lembrando que o atazanavir pode dar uma icterícia, né, uns dias depois, passageira, fugaz, e essas mulheres precisam acompanhar com as enzimas hepáticas, né, depois de 15 dias, um mês, durante esse tratamento. Por isso que se recomenda que estas mulheres tenham acompanhamento de um infectologista. A quimioprofilaxia para as crianças está na norma técnica, imagino que vocês também aqui no protocolo. Os exames laboratoriais que se recomendam, né, para esse segmento desta vítima, que está imediato, quais são as sorologias que se faz, depois de 6 semanas, aos 3 meses e até os 6 meses de acompanhamento. A proteção contra a gravidez, a recomendação então é o progestágeno levonorgestrel, 1,5 mg, quanto mais próximo do coito desprotegido. Eu acho que nós profissionais não devemos usar o termo pílula do dia seguinte, porque culturalmente induz a um erro a mulher leiga, de que ela pode esperar o dia seguinte para tomar o contraceptivo. E hoje está provado que tomando-se 6 horas é muito melhor do que os 95% até 24 horas. Então, saiu do estupro, chegou no hospital, imediatamente. Né? Todas as unidades de saúde. Nós tivemos um caso dramático em São Paulo, uma menina estuprada, procurou um PS, falaram para ela que contracepção não era lugar de PS, né? Isso não era um estupro, era uma relação consentida com preservativo. Ela foi na segunda-feira na unidade básica de saúde, alguém da porta, não, mas planejamento familiar é na quarta-feira. Na quarta-feira ela chegou pedindo contracepção de emergência, porque havia rompido o preservativo no sábado à noite. Conclusão, ela engravidou, né? Felizmente não foi de estupro, mas era uma gestação não planejada. Mas certamente isso pode ter acontecido numa situação de estupro. Né? Eu lembro que isso é muito importante, até o 5º dia você vai ter uma proteção, por volta de 30%, até o 3º dia, 72 horas, ao redor de 50% e 58%. Né? Existem muitos mitos em relação a esse remédio, né? Mas ele não tem contraindicações absolutas. Hipertensa pode usar? Pode. Diabética pode usar? Pode. Tem varizes? Pode usar. Pode usar todo mundo? Pode usar todo mundo. Por isso que em muitos países, contracepção de emergência está com as enfermeiras das unidades escolares. As adolescentes que não querem ir até a unidade de base de saúde, procura a enfermeira da escola dizendo que rompeu o preservativo, que estava tendo relação com seu namoradinho, e a própria enfermeira, claro, treinada, faz toda a orientação e disponibiliza essa contracepção de emergência. Não causa malformações, não aumenta o risco de ectópica e os efeitos secundários são mínimos. E, por fim, a questão do estupro, né? Aí termina o atendimento integral, que talvez seja a situação
de mais difícil acolhimento e acesso no Brasil. Até 2012, a gente tinha feito o levantamento pela Febrasgo, eram 68 serviços bem implementados, com documentação que haviam feito as interrupções de gravidez no Brasil. Hoje são 38 ou 37. Quer dizer, às vezes a gente evoluir, a gente diminuiu o acesso. É impressionante essa situação. E aí a gente começa a entender, né, como está aumentando o feminicídio, como é que está aumentando o estupro, está diminuindo acesso à contracepção, diminuindo acesso à contracepção contra o aborto legal, né? E eu acho que a gente tem uma explicação. Nós vivemos num país onde essa legislação é desde 1940, isso faz 78 anos, quase 80 anos, em que se permite, para salvar a vida da mulher, se ela decorre do estupro, e mais recentemente por uma decisão do STF nos casos de anencefalia. Nós estamos entre os 25% de países com legislação mais restritiva em relação à interrupção da gravidez no mundo. É a 7ª, 8ª, sei, 9ª economia do mundo, país, eu julgo, bastante ocidental, regido por uma legislação, uma constituição laica, né, em que o acesso a um procedimento reprodutivo, que é o procedimento reprodutivo mais seguro que existe, tem menos risco de morte do que um aborto espontâneo e completo, do que um parto com feto vivo, um parto com feto morto. As mulheres acabam fazendo interrupções na clandestinidade, elevando as sequelas e a mortalidade, né, materna? Mas esse é o nosso país. Eu acho que do ponto de vista dos médicos, nós temos que expor as alternativas, que ela pode aceitar a gestação, que vai ser dado garantia de um atendimento multidisciplinar, tomados processos para a doação daquele feto, daquele RN, caso essa seja a vontade e a cultura religiosa, filosófica, moral, ética daquela família, daquela mulher, mas que ela tem o direito a interromper essa gestação. Se essa for a vontade dela, cumprindo a portaria 1508, a equipe tem que fazer guarida a essa e acolher a essa solicitação, respeitadas as objeções de consciência. Ninguém quer impor a ninguém aquilo que vai também ser uma violência para aquele que vai fazer o tratamento. Mas não é tão recente, em 2014, nós fizemos um estudo junto com a professora Débora Diniz, do Instituto Anis, da Universidade de Brasília, e ela é sobre objeção de consciência com os médicos ginecologistas da Febrasgo. 43% afirmaram que eram objetores de consciência. Só 43%, eu achei que até era um número razoável. E aí, mas nas respostas secundárias, e depois de entrevista por telefone, esses colegas diziam assim, não, mas quando eu não dou muita guarida ao que ela fala, eu tenho dúvidas se está falando a verdade ou não, aí eu faço objeção. Então, se interpreta a objeção de consciência como crer ou não na palavra que a mulher está dizendo. Não é isso objeção de consciência. Objeção de consciência é uma tomada de posição após uma profunda reflexão da consciência. E eu lembro que quem tem consciência é indivíduo. Eu vejo aí instituições de saúde em São Paulo fazendo objeção de consciência para laqueadura, para contracepção de emergência, na cidade de São Paulo, para aborto legal, né? Não é uma objeção coletiva, ela não pode barrar um direito. Claro que existem conflitos aí de direitos, né, que estão em conflito, mas no frigir dos ovos, a instituição, os gestores, têm que contratar equipes para fazer esse atendimento, e que não se perca tempo. Infelizmente, é entendido o direito da objeção de consciência como omissão de socorro. Ah, eu sou objetor de consciência, aqui não faz não, viu, filha? E ela fica batendo de porta em porta até que aquela gestação, que era de 10 semanas, como nós tivemos em São Paulo, uma menina daqui de Goiás, perto de Goiânia, estuprada por um capataz da fazenda, onde os pais eram trabalhadores, chegou com 18 semanas em São Paulo para fazer uma interrupção que com 4 comprimidos de misoprostol teria resolvido o problema, né? E não precisaria de mais nada, eficácia de 90% naquela idade gestacional.
com 18 semanas, vocês podem imaginar o drama, interromper uma gestação com 10 anos. Então, eu acho que são essas questões, né, que nós médicos precisamos estar refletindo. E é muito simples, né? Relato circunstanciado pela mulher que foi estuprada, com a assinatura de 2 testemunhas, do médico e da enfermeira que está escutando, né, aquele relato, o parecer do médico ginecologista, que dando o aval de que a idade gestacional é compatível com a data do estupro, próxima, né, de acordo com a variabilidade do exame de ultrassom. O termo de aprovação é uma ata de reunião da equipe multidisciplinar aprovando a interrupção e de que não há suspeita de falso testemunho. O termo de responsabilidade, onde ela assina um documento de que ela está ciente de que ela pode ser processada por crime de estupro, por crime de aborto, né, e do crime de falsidade ideológica, caso no futuro venha se recebido alguma informação contrária do que ela deu. E o termo de consentimento esclarecido para a interrupção. Só isso, né? Bem, finalizando, eu acho que nós devemos dar garantia ao cumprimento dos direitos humanos das mulheres, protegê-las contra a revitimização, com um trato acolhedor, numa atitude neutra, né, evitando valores pessoais, entendendo a importância, a magnitude e a transcendência desse problema, e com aquela que é a nossa responsabilidade, que vem desde os princípios de Hipócrates, né, a responsabilidade ética de atender quando a gente não consegue, vamos dizer, salvar ou curar, pelo menos aliviar, né, com a nossa fala, nosso toque, nosso apoio. É isso, obrigado por vocês, pela atenção.